Olá, povo de Deus, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu quero comentar hoje aqui brevemente uma passagem bíblica no livro de Êxodo, capítulo 3, onde fala quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, né? E vamos raciocinar. Que nós temos que ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus e raciocinar a palavra, né? Raciocinar aqui, ó. Meditar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar ela e raciocínio. Amém? Então eu vou falar aqui. Inclusive é o que nós vamos falar hoje no culto, hoje à noite, sobre altar e sobre o Monte Sinai, quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Em alguns lugares, em algumas igrejas, até a Bíblia mesmo, ela nos ensina, né, que o altar é um lugar santo. O altar, o que é altar? Altar é um lugar de sacrifício, onde nós vamos dar o nosso sacrifício a Deus. Quando Abraão subiu no monte, ele preparou o altar para oferecer a Deus o seu sacrifício. Ele preparou o ambiente, né? O profeta Elias, antes de clamar a Deus, quando ele estava diante dos profetas de Baal, né? Ele preparou o altar. E depois que ele preparou o altar, ele clamou a Deus e Deus respondeu com fogo. E no meu esboço, eu sempre digo que antes do culto iniciar, eu sempre faço um período de oração. Então eu faço no meu esboço que aquele período que eu faço de oração antes do culto, eu construindo o meu altar para poder, quando iniciar o culto, eu oferecer o meu sacrifício. Então o altar, o púlpito, é um lugar de sacrifício, é um lugar santo. Agora vamos raciocinar. O altar sobre o Monte Sinai. Amém? Vejamos lá. Quando Moisés estava no monte que Deus falou com Moisés, Deus desceu na sarça ardente. A sarça, ela ardia em fogo. Amém? Então, nós raciocinamos aqui agora. Será que só a sarça se tornou santa naquela hora que Deus desceu ali sobre a sarça? Que foi através da sarça que a voz de Deus falou com Moisés ali? Mas será que só a sarça ardente se tornou santo ali? Não. O que Deus falou para Moisés? Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Então nós entendemos, raciocinamos que tudo ali se tornou santo. Não foi só a sarça ardente que se tornou santo, mas tudo ali ao redor se tornou santo. Quando Deus disse para Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é santo. Então tudo se tornou santo ali. Não foi apenas só a sarça ardente, mas tudo. A sarça ardente que estava fumegando, né? E tudo que estava sobre aquele monte se tornou santo, porque ali Deus se fez presente. Agora raciocina comigo. O altar é um lugar santo? É. É um lugar santo. Só que em alguns lugares a Bíblia nos ensina que o altar é santo. Mas só que temos que estudar a palavra de Deus e raciocinar ela. Um versículo na Bíblia que diz assim: quando entrares na casa de Deus, guarda o teu pé, não é verdade? Então quando você entra na casa de Deus, você tem que guardar seu pé, né? Como diz o versículo, quando entrares na casa de Deus, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então nós raciocinamos. O altar é santo. Mas é só o altar? Vamos raciocinar. A Bíblia fala que o altar é santo. Mas só o altar é santo?
A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Agora vamos pensar bem. Quando Deus desceu no monte, né, ali tudo se tornou santo. Esse versículo diz que quando há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então, ali também vai se tornar santo. Então, nós entendemos que, além do altar ser santo, a igreja, o templo, também se torna santo. Que Deus está presente ali. Então, as pessoas acham que santo é só altar. A Bíblia diz que o altar é santo. Mas se você meditar, estudar, raciocinar, tudo dentro do templo se tornará santo quando Deus ali estiver presente. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Quando Deus desceu no Monte Sinai, não foi apenas a sarça ardente que se tornou santo, mas tudo ao seu redor se tornou santo. Quando Deus disse a Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está é terra santa. Então, o que eu quero dizer com essa palavra é que quando você entrar na casa de Deus, guarda o seu pé. Esteja ligado com o Senhor. Esteja atento em Deus. Quando você entrar da porta da igreja para dentro, saiba que ali tudo é santo. Que Deus já estará presente ali. Então, não venha só apontar que uma certa feita eu fui numa igreja e lá estava escrito assim: examine-se antes de subir aqui. Aí eu fiquei pensando, quer dizer que eu tenho que examinar minha vida só quando eu for subir no altar? Você sabia que o verdadeiro altar sou eu e você? Sim, existe o templo, existe o altar da igreja, que é santo, né? É um lugar onde os obreiros ficam. Mas eu sempre digo que tem lugar que só o pastor sobe lá, só o presbítero sobe lá, e a irmãzinha lá de coquezinho não pode subir, um jovem lá não pode subir, a irmã lá não pode subir. Aí a Bíblia diz assim que diante de Deus somos todos iguais. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor do que você. Não é porque a missionária é missionária, Deus chamou ela para a obra e ela está em cima do altar, do púlpito, que ela é melhor do que você. Amém? Porque ela é pó e cinza, é fraco, é frágil, é pecadora como eu, como você. Diz a Bíblia assim que todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Pastores, presbítero, evangelista, padre, o mais simplesinho da casa, todos pecadores diante de Deus. Então eu fico pensando assim, se o altar é um lugar santo, como diz a Bíblia que é um lugar santo, só o pastor pode subir, mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, então todos somos pecadores, pastor é pecador, presbítero é pecador, evangelista é pecador, diácono é pecador, padre é pecador. Então, se eles são pecadores, por que só eles podem estar no altar? Peraí, vamos raciocinar, igreja. Agora vamos lá. Um versículo que diz na Bíblia, né? Que o altar é santo. Mas a Bíblia também diz que o verdadeiro templo sou eu e você. Amém? Eu e você somos verdadeiro templo. Então dentro de você já está o verdadeiro altar. Quando Abraão subiu no monte, o que ele colocou no altar? O seu filho lá no altar. Amém? Então ele é o verdadeiro templo, ele é o verdadeiro altar. Então quando você subir lá no púlpito da sua igreja, saiba que lá é santo. Mas não é só lá que é santo. Toda a igreja é santa, porque Deus está presente ali. Você lembra que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está é terra santa. Então não foi só a sarça ardente que foi santo, não, naquele momento. Todo o ambiente era santo. Então quando você entrar na casa de Deus, não venha se examinar só quando vai subir no altar, no púlpito da igreja. Já começa a se examinar dentro da sua casa. Quando você sair da sua casa, já se examine lá. O verdadeiro altar está dentro de você. Você é o verdadeiro altar. E quando você vier para o altar daqui da igreja,
O seu altar que é dentro de você, que é o verdadeiro templo que Deus habita, é que já tem que estar perfeito, que já tem que estar construído. Aí a pessoa se examina só dentro da igreja? Não, você tem que se examinar todo o tempo das nossas vidas. Na sua casa, no seu emprego, na escola. Você vai ser cristão só dentro da igreja? Não, senhor. Você vai ser cristão na escola. Se você está na escola, você vai ter o seu altar na escola. Se você está no seu trabalho, lá você vai ter o seu altar. Você vai ter que ter uma vida de santidade, uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. Porque dentro de você, o seu interior, o seu coração, ali é que está o seu altar. Entendeu? Raciocinou? Então vamos lá, meus queridos. Eu não vou subir no altar porque o altar é santo. Amém, é verdade. O altar da igreja é santo. Mas põe isso na sua mente, na sua cabeça, que todo o ambiente da casa de Deus também é santo. Começa da porta até o altar. Do altar até a porta, tudo é santo. Por quê? Porque ali Deus está. Porque ali Deus está presente. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando você vem para a casa de Deus, tenha total reverência. Porque você não está reverenciando o pastor, o presbítero, o bispo. Não, você está reverenciando a Deus, porque Deus está presente ali. Aí tem uns dizendo assim que o verdadeiro templo é você, não precisa estar na igreja de pedra. Meu querido, quem é igreja deseja estar reunido como igreja. Estevão, ele disse que Deus não habita em templo de mãos feita por mãos de homens. É verdade. Quando o templo de pedra está vazio, naturalmente, eu que sou a igreja verdadeira, né? Eu sou o templo verdadeiro, eu sou a igreja. Mas quando eu estou presente no dentro do templo de pedra, pode ter certeza que Deus está ali presente, porque Ele habita em você. Então Deus vai estar presente ali. Mas quando eu e você estiver fora da igreja de pedra, naturalmente a igreja de pedra vai ficar vazia. O prédio vai ficar vazio. Porque Deus vai estar com você aonde você for. Mas quando a gente se reunir, ali Deus está presente. Amém? Então, não foi apenas a sarça que se tornou santa quando Deus desceu ali, mas todo o ambiente se tornou santo. Então, quando você for para a igreja subir no púlpito, né? Tem gente que chega lá no púlpito e faz aquela oraçãozinha antes de subir. Meu querido, você tem que se examinar desde a sua casa. Quando você vem para a casa de Deus, você já tem que sair da sua casa já se santificando. A vida, o tempo inteiro, a nossa vida é de santificação. Né? Todo tempo a nossa vida é de santificação. Todo tempo a nossa santificação é como uma casa suja, que você tem que limpar ela todos os dias. Se você ficar 2 dias sem limpar a casa, um dia que seja, se você ficar com a casa suja sem limpar ela, vai virar uma sujeira só. E quando suja, você não suporta viver na sujeira. Assim é a vida do cristão. O cristão tem que lutar todo dia para uma vida santa, né? Ela orou, pediu perdão, Deus perdoou. Daqui a pouco ela vai errar de novo. É igual lá uma loucinha lá suja. Você acabou de lavar a louça. Aí você vai lá, cata um copinho, suja o copinho. Não é? Aí olha lá. Então, vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Você acaba de orar, pede perdão para Deus, buscou o Senhor fervorosamente. Aí daqui a pouco você sai lá fora, deu uma olhadinha, sei lá no que, falou uma palavra, pensou algo na cabeça, pronto, já é um copo sujo. O que você vai fazer? Vai ter que orar de novo. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, orar em todo o tempo, andai em espírito em todo o tempo, estar em oração constante, porque toda hora a gente vai errar, toda hora a gente vai falhar. Então a gente tem que estar orando, buscando a Deus o tempo inteiro em nossas vidas e manter a nossa santidade ao Senhor. Amém? Então, para finalizar, é isso aí, né? O altar está dentro de você. Quando você subir no púlpito da sua igreja, tem igreja que não deixa a ovelha subir. Mas eu fico analisando que muitas das vezes lá na igreja tem uma senhorinha, tem um jovenzinho que é de oração. E muitas das vezes quem está lá em cima não ora muito.
né? Só Deus é quem sabe. Sabe por que que você é o verdadeiro altar? Sabe por quê? Porque está escrito lá em Coríntios, quando nós vamos tomar Santa Ceia, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então examine aí o seu altar. Examine a sua vida. O pastor vai te examinar. Os obreiros que estão em cima do altar, os pastores que estão em cima do altar vai te examinar. Não, o seu altar é você que vai examinar. Sua vida, seu interior. Você vai examinar ela e vai sentar na mesa do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você é o verdadeiro altar. Amém? Então, um abraço. Fique com esta palavra e que Deus abençoe.